Boa noite. Vamos então para a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o reino, sobre prioridades, e Jesus ensinou lá em Mateus 6:33 que nós devemos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas essas coisas. Que coisas são essas, né? A gente já teve um culto que nós falamos sobre isso. A Bíblia, ela tem texto e ela tem o que vem antes, o contexto, o pré-texto que veio antes do texto. Então Jesus fala das necessidades básicas humanas, que é comer e vestir. Jesus, ele fala sobre isso antes. Então Jesus está dizendo: olha, quando vocês colocam o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidar de vocês. Aí Jesus até faz aquele paralelo: se Jesus alimenta os animais e veste as flores do campo, que não tem alma, o animal não tem alma. Eu não posso cravar, porque não está na Bíblia assim, ó, animal não vai para o céu, que alguns já iam começar a chorar aqui, né? Mas assim, a princípio, a ideia que se tem é que animal, não vai ter animal no céu, depois vai ter um animal diferente lá, né? Então a gente não pode cravar isso, tá? A Bíblia não diz que ele não vai, mas também não diz que vai. Então fica uma coisa assim, não sei, tu lê o livro de Apocalipse e não fala em nenhum, e lá do lado do trono tinha um cachorrinho, não tem lá, gente. E aí Jesus faz esse paralelo, então dizendo: olha, Deus cuida do animal, que hoje existe, amanhã não está mais aí. Deus veste assim a árvore do campo, que hoje está linda, amanhã seca, e não vai cuidar muito mais de nós. E aí ele diz: mas nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É quando eu começo a me mover, é quando eu começo a agir, a pensar e a decidir segundo aquilo que Jesus ensinou, e não segundo a minha vontade. Então esse reino de Deus, que reino é um tipo de governo. Reino é um governo que é liderado por um rei. Então o rei aqui é Jesus, ele reina. E onde ele reina? Dentro dos nossos corações. Lá em Lucas 17, 20 e 21, Jesus, ele falou que o reino de Deus, ele foi questionado pelos fariseus sobre quando viria o reino, esse reino. Mas Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Vocês não vão ver um rei sentado num trono. Vocês não vão dizer ele está aqui ou ele está lá. Porque o reino de Deus, ele vai estar onde? Dentro de nós. O reino de Deus, ele vai estar dentro de nós. E o reino de Deus, disse Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Nós estudamos esse texto inteiro também. Paulo diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Porque alguns achavam: reino é isso, tem que fazer isso, reino é fazer aquilo. E não é. Hoje a gente vai ver pela palavra Jesus quebrando a banca com a cultura da época. A gente vai estudar o texto de João 4 hoje, que está linkado com a música que a gente acabou de cantar aqui. Então, para você entender da onde surgiu esse louvor, né? Da onde ele está na Bíblia. Então a gente vai entender o louvor com o texto de hoje. Estamos juntos, gente? Sim ou não? Então vamos lá. E aí Jesus diz: olha, o reino de Deus não é o que vocês pensam que é, como alguns pensam que é. O reino de Deus não é o que se come, não é o que se bebe. O reino de Deus não é o que se veste, gente. O reino de Deus, ele não é o que a gente muitas vezes pensa que é. E eu quero trazer aqui um paralelo bem rapidinho aqui, sobre o que é a vontade de Deus e o que a religião nos ensina. Por exemplo, Deus quer que a gente seja bênção, mas a religião fala sobre ser abençoado. Então muitas pessoas vêm na igreja para serem abençoados. Mas quando a gente, buscar o reino em primeiro lugar, o reino não é comida nem bebida, mas o reino é ser bênção. Mas os cristãos muitas vezes vêm na igreja para buscar a bênção. Gente, coloca carinho aí no que eu vou dizer, tá? Combinado? Colocaram carinho?
Pelo amor de Deus, para de dizer ali na porta para mim, eu vim buscar a minha bênção. Quem sou eu para te abençoar? E você veio buscar a bênção, então você não entendeu o que é cristianismo. Foi mal. Mas é real. Cristianismo é ser luz, é ser sal, é ser bênção, e não buscar bênção. A Bíblia diz que a bênção vem atrás de nós e nos... Pode colocar Deuteronômio 28, e já vazei do que eu estava falando aqui, mas vamos lá. Deuteronômio 28, 1. O que diz ali o texto? Se atentamente, não é de qualquer jeito, ouvires a voz do Senhor teu Deus. Gente, quando a gente para estudar a Bíblia, hoje eu estava tendo um momento nostalgia, e me lembrando como é que eu fiquei muito focado hoje em estudar sobre o que eu ia falar, e daí eu me lembrei, quando eu orava, a gente não tinha os recursos de internet. A gente foi ter internet, eu já era casado com a Grazi, e era aquelas assim que a gente pegava o fio do telefone, quem teve essa, e pá, plugava no computador, lembra? E daí dava aquele, lembra? Não sei nem fazer. Aí a gente entrava na internet, e aí aquela coisa assim, gente, ó, aquilo ficava, sabe? Tu clicava em alguma coisa, aquilo não ia nunca, ou que a gente tinha que ter paciência com a internet. Hoje dá uma trancadinha, já começa, tem alguma coisa errada, e já começa a espraguejar, se não funcionar na hora. Então antes disso ainda, antes de eu ter a internet, a gente tinha que pegar a Bíblia e dizer assim, Espírito Santo, me ajuda a entender isso aqui. Porque a gente não tinha os livros que tem hoje. A gente não tinha o acesso que tem hoje. E uma dica é que quando você senta para ouvir, senta atentamente. Atentamente. Se for para ouvir a palavra de Deus, ao menos, né? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele te ordena, o Senhor teu Deus, aqui Deus falava para a nação, mas isso aqui a gente pode trazer para a nossa vida hoje pessoal, tá? Então aqui era Israel. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti olha só, e te alcançarão todas essas bênçãos. E começa. Bendito tu vai ser na cidade. Bendito tu vai ser no campo. Bendito vai ser os teus filhos. Bendito vai ser o fruto da tua terra, do teu trabalho, do teu negócio, o fruto dos teus animais. Bendito a tua cesta e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor, daí ele vai. Promessa, promessa, promessa e promessa. Então, entenda que a bênção, ela não é algo que eu pego. Eu vim pegar a minha bênção. Pega a bênção, então, esposo do pastor Jair, daí essa aí tu pega. Pega, vê se ela deixa tu levar ela junto. Mas a bênção de Deus tu não pega. Ela vem e ela te alcança. Versículo 2. Ela vem. Mas deixa eu voltar aqui, porque senão não vou falar da mulher que eu queria hoje. Tá? Vamos lá, outro princípio. A religião, ou o cristão, muitas vezes ele quer ser servido. E no reino de Deus, nós temos que aprender a ser servo. Quem é o maior? É aquele que mais serve. Não é ser servido, é servir. Deus, sendo Deus, se fez homem. E tem muitos religiosos que acham que são mais santos que Deus. Tão santificados, tão purificados. Gente, todos nós, aprenda uma coisa aqui, olha para mim aqui. Somos pecadores. Por mais que a gente tente, nós vamos falhar. E pecado pode aos olhos humanos, a gente interpretar de maneira diferente. Agora, aos olhos de Deus, pecado é, e quem pecou precisa de arrependimento e reconhecer a Jesus como Salvador, porque a pessoa que peca está destinada
à perdição. Então precisa de um Salvador. Então tem pessoas que se acham mais santas. É um erro. Porque o reino de Deus nos torna mais humanos. Deus procura frutos e os religiosos aparência. Aparência. Aquilo que aparenta. Tem muita gente que aparenta, mas não é. Deus cobre, mas os religiosos descobrem. Deus cobre, Deus guarda, Deus protege, e a religião expõe. Deus perdoa, os religiosos condenam. Deus nos ensina a ser generosos, mas os religiosos, eles querem receber, não dar, receber. Então, o reino de Deus, por isso que Jesus disse, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, porque o reino de Deus, ele vai na contramão de muitas coisas que nós entendemos. E eu acho incrível, gente, eu acabei não pegando, mas foi há pouco tempo atrás, claro que pouco tempo não quer dizer 10, 20 anos, mas não sei se chega a fazer, não vou falar agora aqui porque eu não vou lembrar, já estudei, tenho isso anotado em algum lugar, mas a Bíblia ela foi dividida em capítulo e versículo há pouco tempo. Até então a Bíblia, cada livro da Bíblia é um livro corrido, como que uma grande carta, ou como um livro mesmo, né? Os livros aí que tem, pegar o livro aí de Gênesis, 50 capítulos, então é um livro. Então a Bíblia, você sabe que a palavra Bíblia vem de biblioteca, de conjunto de livros, sabia disso? Quem sabia disso, levanta a mão, os outros, uns levantaram, não sei se sabe, não vai mentir aqui, né? Se é para mentir, paremos, né? Tá? A palavra Bíblia vem de reunião de livros, são vários livros, de biblioteca. Então a palavra Bíblia não é santa, viu? É uma palavra normal. Ai, a Bíblia. Não, a palavra de Deus sim, mas a Bíblia significa um conjunto de livros. É isso. Uau! Aprendeu ao menos uma coisa hoje, né? Então não se assusta mais com a palavra Bíblia, que é vários livros juntos. E lá em João, é interessante no capítulo 3 de João, Jesus fala de Nicodemos. Eu quero trazer só esse paralelo e ver como Jesus, ele era uma pessoa que se relacionava com todos os níveis. Nicodemos ele era, está lá em João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, preste atenção, um dos principais judeus. Então Nicodemos era, primeiro, um homem, isso no tempo de Jesus fazia muita diferença, porque as mulheres eram menosprezadas, inclusive parabéns pelo dia das mulheres, que foi sexta, que as mulheres, né, tiveram que lutar para terem o seu valor, conquistarem o seu valor, e são extremamente valorosas aos olhos de Deus. Foi a cultura que colocou a mulher abaixo, mas aos olhos de Deus, ela é tão amada quanto o homem, tá? E então Nicodemos era homem, judeu, rico, culto, mestre, fariseu, e uma coisa muito importante, era membro do Sinédrio, que esse era um alto lugar que ele tinha alcançado. Então Nicodemos era um homem muito influente na sua época. Aí no capítulo 4, mas entenda que João escreve corrido isso. No capítulo 4, e aí pode colocar lá no capítulo 4, a partir do versículo 1, que começa uma discussão entre as pessoas ali, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos dele, ele deixou a Judéia e ele vai a caminho da Galileia, deixa aí. Agora a gente vai ler o texto,
que fala da mulher samaritana. Essa mulher não foi colocado o nome dela aqui. Agora, a mulher, ela era samaritana, eu vou explicar o que era samaritano para vocês. Ela era pobre, ela era inculta, ela vivia uma vida imoral e ela não tinha reputação nenhuma. Olha o oposto. A reputação de Nicodemos, inclusive por ser fariseu e por ser membro do Sinédrio, um dos principais líderes da época dele, porque a religião tinha uma influência muito forte política na época. Então ele era uma pessoa de alto escalão na sociedade. E é tão interessante isso, gente. Olha isso aqui, gente. Deixa eu pegar aqui, porque o nosso pit stop esse ano foi sobre o ID, a gincana que os jovens... Quem está na gincana dos jovens, quero ver aqui? Uau, que legal. E os outros, se ligam, porque daqui a pouco eu te busco em casa. Que eu estou sabendo já, estou sabendo, né? Estou sabendo. Eu ontem de noite, se ligasse, eu não ia atender o telefone. Porque eu imaginei que podia acontecer alguma coisa da gincana, entendeu? Porque a gente fez gincana, essa tarefa não está autorizada. Mas escuta isso aqui, pastor Ronaldo. A gente fez gincana uma vez que cada equipe tinha que fazer uma serenata de madrugada para um pastor. Pensa a vergonha que era isso para o pastor, né? Porque os jovens não estão nem aí para o pastel, entendeu? Os jovens, eles vão para cima, entendeu? E daí chegava lá os pastores, às vezes no apartamento, assim, no terceiro andar, e os jovens começavam a tocar, sai para fora, pastor. Aí o pastor botava a cara na janela, o prédio inteiro, que não sabia que ele era pastor, ficou sabendo. Era uma coisa, gente. Só vocês vendo aquilo. Deu gente com traumatismo craniano, mas esses aí, eu disse, algumas tarefas eu proibi, tá? Mas a gente teve gente com traumatismo craniano, teve que fazer cirurgia na cabeça, assustador, gente. Gente, adolescente quebrou todos os dentes da frente, eu tive que levar para o hospital, depois levar para casa, explicar que jeito para a mãe, eu, líder de jovem, fala o quê? Estava ali na gincana da igreja, e agora não tem mais os dentes. Era mais não, essas tarefas aí não pode, tá? Mas deixa eu voltar aqui. Como é que eu cheguei nisso? Tá, deixa eu voltar aqui para a mulher aqui. Vocês riem, mas é verdade. O que é que eu voltava? O ID, tá, o ID. Olha só que interessante, gente. Às vezes a gente se prepara, tá? Estou falando de mim, eu aqui, de repente até o louvor, se prepara para ministrar aqui uma música, para ministrar uma palavra. Só que o que Jesus ensinou em João 3, e vocês sabem qual é o versículo que tem no capítulo 3 de João? Alguém lembra do versículo que tem lá? Um dos versículos mais importantes da Bíblia está em João 3. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Você sabia que ele falou isso para uma pessoa? Nicodemos. Grandes revelações do Evangelho foram dadas a uma pessoa. Jesus com uma pessoa. Então a gente no ID, a gente tem que se preparar para ser um evangelista semelhante a Jesus. E talvez buscar de Deus e se preparar para entregar as maiores mensagens a uma pessoa. Talvez entregar uma música a uma pessoa. Uma. Jesus entregou para Nicodemos sozinho, de noite, escondido. Entregou para a mulher samaritana no sol a pico do meio-dia, só os dois naquele poço. Coloca a música para mim, Kelly, só para situar aqui, e aí a gente vai entrar no texto. Eu vou pulando partes aqui, porque senão são 30 versículos, tá? Na verdade são mais de 30, mas até o 30 quero passar alguma coisa com vocês. Junto ao poço estava eu. Era um poço na cidade de Samaria, você já vai ler isso ali no texto. Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aí ela diz, dá-me de beber dessa água, no texto fala,
para que eu não precise mais vir aqui buscar. Para que eu não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. E aí primeiro ela entende que Jesus está falando de água, primeiro ela entende de forma literal, e depois ela vê que Jesus era o Messias, o Cristo, o Salvador. E aí aqui a música dá aquela, como qualquer filme, né? Ela romantiza, né? Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom é um favor, tá? És o favor de Deus, és o Messias, e ela vai falando isso. Jesus diz, se tu conheceras o dom de Deus, ela diz, será esse o Cristo, o Messias, o Salvador? Tudo isso aqui está no texto, tá? Tá, vamos para o texto lá então, Kelly, versículo 3 agora, já lemos 1 e 2. Ele deixou a Judéia e se retirou para a Galiléia. E ele tinham 3 caminhos, mas o caminho mais curto, e a gente sempre vai pelo mais curto, era o caminho que passava pela província de Samaria. Ele precisava passar por ali então. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Aí tem que ler Gênesis para entender esse versículo aqui, tá? Estava ali junto à fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia, tá? Hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, e aqui ele já quebra tudo aqui. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Então lhe disse a mulher samaritana, olha como o contexto está aqui. Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, ó da música, o favor de Deus, e quem é o que te pede água? E quem é o que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, ela olhou para Jesus, né? Senhor, uma questão de respeito, né? Tu não tem com o que tirar. Ela olhou para Jesus, cadê o balde? Senhor, tu não tem com o que tirar a água. O poço é fundo, tu vai pular? Aonde está essa água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Preste atenção que eles tinham, os samaritanos, apesar de não se darem com os judeus, eles se consideravam filhos de Jacó, que são filhos de Abraão. Tu pensa que tu é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, já que ele disse, ela acreditou, Senhor, me dá dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, Jesus ele dá umas quebradas assim, gente, sabe? Tu está falando uma coisa, ele fala outra. É só olhar o texto. Ela diz, Jesus, me dá dessa água. Ele diz, então chama teu marido. Parece que Jesus é meio estranho na conversa, não é? Porque ele pede água, ela diz, né? Ela, como é que tu fala comigo? É muito louco, se eu ficar viajando aqui, o que eu fico pensando assim, é só ler o texto, né? Mas é muito doido, porque aí ela fala para Jesus, Senhor, tu não tem com que tirar a água. Mas se tu soubesse quem está te pedindo, tu me pediria, eu te daria outra água. Mas que jeito? Eu acho que falar com Jesus não era fácil, porque ele... mas o que ele quer dizer agora? Jesus, dá-me dessa água. Chama o teu marido, vem cá. Mas ele não está com sede. É eu que estou.
E respondeu a mulher: eu não tenho marido. É incrível. Respondeu Jesus: ainda bem que tu disse que não tem. Bem disseste, não tem, porque tu já teve 5. E o que tu tem agora, 6º, não é teu marido. E aqui existe uma dúvida. Ela era uma amante? Ou ela não era casada? Existe uma dúvida nesse texto. Porque Jesus disse que ela já tinha tido 5 o quê? Então 5 vezes ela tinha sido casada. Aí existe uma dúvida teológica aqui, porque o texto é muito claro. Ele não diz que o marido que tu tem não é teu. Ele diz: o que tu tens agora não é teu marido. Então cuidado, porque muitas vezes eu preguei esse texto dizendo, ela era uma adúltera. Não se tem certeza, o texto é claro. Ele não diz: o marido que tu tem não é teu. Não, o que tu tem agora não é teu marido. E há pessoas que defendam aqui o quanto Jesus, ele valoriza o casamento. Mas enfim, de uma forma ou de outra, ela já estava no 6º, o que não é nem hoje comum, correto? Então Jesus está dizendo, tem alguma coisa errada. Mas o seguinte, isso aí tu disse com verdade, ao menos ela foi sincera. Aí ela viu a pergunta, aí ela entendeu aquela pergunta. E aí ela disse: eu vejo que tu és profeta. Nossos pais, já que ele era profeta, nossos pais, que era Abraão, Isaac e Jacó, adoravam nesse monte. Vocês, os judeus, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, aqui ele já dá outra quebrada, eu vou explicar para vocês depois com detalhes aqui. Mulher, pode crer que a hora vem, quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, e é esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus, ele quebrou uma questão aqui, porque Jesus está dizendo aqui que não é onde você adora, mas é como você adora que faz a diferença. Que até então se dizia que era em Jerusalém o lugar que se devia adorar. Mas vamos mais um pouquinho. Deus é espírito, com letra minúscula. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, que a música fala, chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu o sou, eu que estou aqui falando contigo. Entende por que Jesus disse: o reino não vem com visível aparência? Porque estava esperando um rei. Onde ele estava o rei? Estava lá em Samaria, com aquela mulher, no poço, ao meio-dia. Um reino que vai contra o que todo mundo esperava. Estão entendendo, gente? Ele disse: esse é o rei, eu sou, eu que falo contigo. E aí, nesse ponto chegaram os discípulos, e aí você entende, e se admiraram de que estivesse falando com uma, porque, escute isso aqui, homem não falava com mulher que ele não conhecia em público. E um rabino, e Jesus era conhecido, rabino é mestre, Jesus era tido como mestre. Um mestre não falava nem com a própria esposa em público. Não era moral na época isso. Por isso que ele se admirou. Não é normal judeu com um samaritano. Um judeu com uma samaritana. Um judeu rabino falando com uma samaritana. Sabe o que os discípulos fizeram? Entendeu? É pecado. Está errado. Estão comigo, gente? Entenderam por que a palavra se admiraram? Porque na forma que eles tinham sido ensinados, aquilo era totalmente errado.
aos olhos das pessoas, aos olhos da tradição. Todavia, era Jesus, né? Ninguém lhe disse nada. Porque estavam com vontade, ó. Olha aqui. João registrou, João estava junto nos 12 ali. Então Jesus estava, a gente queria perguntar, mas o que tu está falando com ela? Qual é que é aí, Jesus? Você está errado. Mas ninguém falou nada, zero. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Será que ele é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: será que enquanto a gente foi na cidade, alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Até aí. Gente, então eu quero trazer aqui primeiro, como Jesus se relacionava com todas as pessoas. Por isso que Deus amou o mundo, não os cristãos, não os que vão na igreja. Deus amou o mundo. E tem várias coisas que a gente pode tirar desse texto. O primeiro que a gente pode ver uma diferença, que eu citei ali, tanto de ética como moral, em vários aspectos. Por exemplo, Nicodemos era um homem todo certinho, gente, aquele homem que tu não tinha que falar dele. E a mulher samaritana, uma mulher que tinha muito o que se falar dela, porque já estava no 6º casamento. Na melhor das hipóteses era isso, o 6º casamento. E é tão interessante que Jesus, ele mostra para ambos, que ambos precisam de salvação, que ambos estavam perdidos. Um outro ponto interessante dos dois textos, é que Jesus fala de coisas espirituais e eles entendem de forma literal. Jesus diz para Nicodemos: tu precisa nascer de novo, senão tu não vai entrar no reino de Deus. E Nicodemos diz: como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, se eu já sou velho? E aí Jesus disse: eu não estou falando nascer da carne, eu estou falando nascer do Espírito. Agora, para a mulher samaritana, que é a sequência, ele sai da conversa com Nicodemos. Estão comigo na viagem de Jesus, gente, sim ou não? Sai da conversa de Nicodemos, está indo lá para a Galileia, saindo da Judéia para a Galileia, passa ali na cidade de Sicar, encontra a mulher, e ele vai falar da água, e ela entende: então me dá dessa água. Ela entende que era água, que eu até vou beber aqui. Ela entende que era essa água aqui. E aí Jesus diz: não é dessa água que eu estou falando. É uma água que vai jorrar para a vida eterna. É uma água que vai matar a sede da tua alma. Não uma água que vai matar a sede do teu corpo, que amanhã tu vai ter sede de novo. Lá em 2 Coríntios 2:14, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: mas o homem natural, preste atenção, o homem natural, ele não, 2:14. Então bota 1 Coríntios. Deve ser primeira. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entender as coisas, porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo, as coisas de Jesus, elas se discernem como, gente? A gente entende as coisas de Deus de forma espiritual e não de forma literal. Nicodemos entendeu de forma literal, a mulher samaritana entendeu de forma literal. E Jesus estava falando de forma espiritual. E os 3 tabus que Jesus quebra aqui, o primeiro é cultural. É cultural. Porque, como eu disse, um judeu não falava em público com uma mulher. Então, outra coisa, essa mulher, pela lei mosaica, ela estava condenada. Segundo a lei mosaica, que os judeus seguiam, ela estava condenada. Então Jesus, primeiro, ele quebra esse preconceito cultural de homem com mulher, de homem não poder falar com mulher. O segundo preconceito que ele quebra é o racial. Por quê? Porque
como o texto mesmo diz ali, os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Vou explicar bem rapidinho aqui, porque isso aqui não muda nada a sua vida. No ano de 722 a.C., a Assíria conquistou Samaria. Samaria, isso aqui dá uma explicação. Vou tentar ser bem rápido, tá? O reino de Israel se dividiu em reino do sul e reino do norte. Quem lembra da Revolução Farroupilha, 20 de setembro, que a gente comemora? Quem lembra? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tentaram fazer o quê? Se dividir do Brasil. Estão comigo, sim ou não? Isso aconteceu em Israel. O reino do sul e o reino do norte. Seria a República Rio-Grandense e o Brasil. Eles estavam divididos. A Assíria, não é a Síria, é a Síria. Ela vem 722 a.C. e numa guerra ela vence. E o que acontece? A Assíria pegou outros povos que tinham outros deuses e misturou ali com o povo de Samaria. Samaria era uma capital, era uma região metropolitana, como Porto Alegre. Sicar, que Jesus está, é uma cidade próxima, seria um portão, próximo a... Vocês estão raciocinando comigo? Geograficamente falando. Então Sicar era perto de Samaria, mas era uma cidade ali metropolitana, aos arredores. Quando a Síria vence a guerra, o que ela faz? Ela traz o povo assírio e coloca ali. Por quê? Para que eles se misturassem, os assírios e o povo de Israel, para que eles perdessem a identidade. Era muito comum fazer isso na época. Outra coisa, eles vêm ali e eles constroem altar a outros deuses. E aí começam a nascer os filhos nessa confusão, começam a casar e nascer filhos. Então assim, às vezes um na família continuava adorando a Deus, mas casou com um que não adorava a Deus. Adorava outros deuses. Como é que nasce o filho? Numa confusão só. Deixa eu falar uma coisa para nós aqui. O Brasil é uma confusão religiosa. A gente chama de sincretismo, uma mistura religiosa. O Brasil é uma mistura de raça. Quem aqui é descendente de alemão, levanta a mão. Tá, baixa. Quem é descendente de italiano, levanta a mão. Quem é descendente de índio, levanta a mão. Estão entendendo? Do que eu sou mesmo, pai? Nós estávamos falando essa semana lá. Eu sempre achei que era descendente de alemão, mas não sou. Do que eu sou? Tá, índio sim, mas o que mais vocês falaram? Português, não é? Eu sempre achei que Batista era alemão, mas Batista, então é português, mãe? Tem certeza ou está na... Deixa assim. Eu sempre disse que eu era descendente de alemão, porque olha, para minha mãe alemã, né? E o pai preto. Entendeu? Eu sou uma mistura. Eu sou uma mistura de... Quando eu ia trabalhar com o pai, eu dizia, não é teu filho. Dizia para o pai. Porque eu dizia, tem que ver a minha mãe, para depois tu falar. Daí tu vê na mistura, tu vê o que deu, entendeu? E aí, a gente é essa mistura. Uma mistura de bugre, com italiano, com português, com alemão. Meu Deus, olha que nó. Era isso que eles faziam, entendeu? Para misturar. Pode ver, vamos lá. Quando a gente vai para uma cidade, que aqui a gente tem bem pertinho aqui, ó, a nossa, ali, as cidades alemãs ali, Dois Irmãos, que, por exemplo, olha só a força da tradição. Eles comemoram o carnaval? Sim ou não? O que eles comemoram? O Kerb, porque é muito forte o quê? A cultura alemã. E as cidades são mais organizadas, mais limpas, mais bonitas, sim ou não? Porque não tem mistura. Quer que eu falo mais? As cidades, por exemplo, onde não tem essa mistura, essa miscigenação, que essa é a palavra certa, são inclusive pessoas que pagam melhor. Aonde misturou, bagunçou. Novo Hamburgo, São Leopoldo, Portão, Caí, tem muita mistura. O povo não é tão sério. É real. Eu tenho muito aluno, por exemplo, sabe quais são os meus alunos mais fiéis, alunos aqui da Unifael? É os alemão aqui. Porque pegou, Caí, Portão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, a inadimplência é altíssima. É cultura. É cultura, e é cultura de mistura.
E que vocês vêm aqui, vocês saem abastecidos de tudo que é tipo de coisa, né? É uma mistura de informações aqui. Mas faz sentido, sim ou não? Então, o rei da Síria, ele criou essa mistura. O que aconteceu? O povo de Samaria era corrompido. Os judeus, apesar de, no ano 500 e alguma coisa, o reino do sul também foi vencido e foi governado pela Babilônia por 70 anos. Só que, apesar deles terem vencido a guerra, o povo do reino do sul de Israel, a parte sul do reino de Israel, ele permaneceu na palavra. Estão comigo? Então assim, eles sofreram, mas eles mantiveram as tradições, o reino do norte não. Então o que o reino do sul via? Esse povo é um povo que se corrompeu. Estão entendendo por que eles não se davam? Esse povo se corrompeu, era o nosso povo, mas se corrompeu. Aí o que acontece? No ano de 100 e poucos antes de Cristo, tem uma guerra entre o reino do sul e o reino do norte. E o reino do sul vence e destrói o templo deles, de Samaria. Imagina, destruiu a igreja deles. Então assim, quando Jesus vem, era recente isso, 100 anos é recente. Eles não se suportavam. Vocês estão entendendo o porquê da admiração dos discípulos? Meu Deus, como que pode Jesus estar falando com essa mulher? Então Jesus quebra uma barreira racial, então, de raça ali. Jesus quebrou a barreira cultural, de não falar, e quebrou a barreira religiosa. Onde? Quando ele diz que o lugar que se deve adorar não é nem no Monte Gerizim, que era onde eles adoravam, um monte, que até hoje tem cristão que vai no monte, nada contra, só não precisa. E Jesus diz, não é também em Jerusalém. As igrejas vão no monte porque leem esse texto na Bíblia. E não tem problema, quer ir no monte, vai, eu não vou. Para quem ir no monte, eu tenho uma igreja com luz, com ar-condicionado, com tudo legal aqui para adorar. Mas quer ir no monte, vai. Tá? Deus te abençoe. Amém. Te cuida, né? Porque a coisa é perigosa hoje, né? E Jesus, ele quebra aqui uma barreira religiosa. Quando ele diz, não é nem lá, não é nem aqui, não é onde, é como você adora. Não é nem aqui e nem lá. Isso era tão forte, gente. Naamã, quando ele é curado, lá em 2 Reis 5, olha o que ele faz no versículo 17. Naamã, ele é curado, e ele diz o seguinte, aqui tem um aprendizado nesse texto tremendo. Atenção, religiosos de plantão, cadê os religiosos? Levanta a mão. Não vieram, pastor Ronaldo, os religiosos não vieram hoje. Tá? Esse texto aqui, ele dá uma chinelada em nós. Vou eu levantar a mão religioso aqui. Ele dá uma chinelada em nós, esse texto aqui, para os religiosos. Olha o que Naamã fez. Naamã diz o seguinte, ele oferece um presente, Eliseu diz que não quer, Eliseu diz, não, eu não quero esse presente, porque ele tinha sido curado da lepra. Aí Naamã diz, tu não quer, tudo bem, mas eu peço que ao teu servo seja dado de levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. O que ele pediu? Eu quero oferecer sacrifício em terra de Israel. Ele pediu 2 mulos de terra, que tem-se a ideia de que é uns 500 quilos de terra, para levar para o país dele, para montar lá um altar e adorar a Deus em Israel. Vocês entenderam o que ele quis fazer? Agora olha o que ele diz aqui, que aí, eu só queria mostrar isso aqui, como para eles era forte, essa coisa de ir ao lugar de adorar. Eu tenho que adorar Israel. Então ele levou a terra. Aí ele disse o seguinte, bota o 18, e aí quebra a tradição religiosa. Nisto, agora presta atenção, nisto perdoe o Senhor, o servo dele. Ele está dizendo agora, eu não sou servo de outros deuses. Agora eu sou um servo do Senhor. E nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor, letra minúscula, preste atenção, quando o meu chefe, o meu Senhor, entrar na casa de Rimon, era o Deus lá da terra dele, para ali adorar,
e ele pegue na minha mão, e eu também tenha que me prostrar perante Rimom. Estão lendo o texto comigo? Quando assim eu me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu. Olha o que Eliseu diz para ele. Se é eu, pede demissão. Eliseu lhe disse, vai em, pode fazer. Porque Deus não está olhando o que tu está fazendo, Deus está olhando o teu coração. Vocês conseguem ver o nível da situação de Naamã aqui? Ele ia a uma casa de adoração a outros deuses, e o chefe dele pegava na mão dele e dizia, vamos se prostrar. Quando eu fizer isso, que o Senhor me perdoe, porque eu vou ter que fazer, eu estou com o meu Senhor. Ai, pastor, eu vou ter que pedir as contas, porque o meu chefe vai na, não sei no que. 1 João 4,4 diz assim, maior é o que está em nós. Filhinhos, vós sois de Deus, vocês têm desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não tem que discutir, você não tem que falar, você não tem que brigar, você não tem que impor. Sabe o que você pode fazer por eles? E respeitar, e fazer o seu melhor. Amém? Volta para cá, vamos para outro, vamos voltar para o texto aqui. Meu Deus, a hora está passando. Então, Jesus quebra essa ideia religiosa de onde adorar. Gente, adoração também não é uma música, eu já falei isso aqui, adoração é um estilo de vida. Adoração não é uma música, mas calma, adoração é o estilo de vida, e nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, na casa, no trabalho, no carro, no quarto, na igreja, onde você quiser. Adoração é um estilo de vida, e nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Amém? E aí, vamos lá para o versículo 10 agora, de João 4, que é essa passagem ali. O que Jesus quer dizer? Se conheceras o dom de Deus, o favor de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. O que Jesus está dizendo é que toda a água desse mundo nunca vai satisfazer a sede do coração do ser humano. Toda a água desse mundo não sacia a sede do nosso interior. Sucesso, gente, é bacana, mas não preenche o vazio do coração. Dinheiro é bom, a gente pode ajudar muita gente, ainda mais se tu tem um coração, um bom coração. Dinheiro, você vai ser uma bênção nesse mundo, só que o dinheiro não vai satisfazer os anseios do teu coração. Prazeres, conquistas. Ô gente, como é bom uma conquista. Falei esses dias aqui que botei minhas medalhas fora, mas eu me lembro assim de várias conquistas que eu tive na vida, mas depois que passa, são só memórias, sim ou não? Conquista não sacia a sede do teu coração. Prazeres são bons no momento, eu não estou dizendo que nada disso é ruim, ou que é pecado, eu estou dizendo que nada disso preenche. Um diploma não preenche. Não preenche. Nossa, como eu vi a Grazi estudar, se arrebentar no tal do curso de psicologia. E como foi importante para ela o momento da graduação, né? Mas hoje faz diferença? Não, é uma memória. É uma memória. Todas as conquistas que você já teve foram legais, mas o máximo que elas vão nos trazer são boas memórias. Dinheiro não significa felicidade, nem sucesso e nem fama. O que Jesus está dizendo para essa mulher é que as coisas desse mundo, elas não vão saciar a sede do nosso coração.
a água do poço de Jacó vai diminuindo, esse poço já secou, esse poço não existe mais. Por isso que ele diz, a água que eu tenho, a água que eu te der, ela pode jorrar em você para a vida eterna. A água da vida, que é Jesus, que é o Espírito Santo, pode ver lá em João 7, 38 e 39, Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora olha só, isso ele disse com respeito a quem? Ao Espírito dele, o Espírito Santo, com letra maiúscula, que havia de receber todo aquele que nele, cresce. Então quando eu creio em Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Por que Jesus, aí ele fala dessa água viva, e daí lá no versículo 16 ele diz, então chama teu marido e vem cá. Chama teu marido e vem cá, vai lá, chama ele. Tu quer água, chama teu marido. Mas ele não está com sede, Jesus. Chama ele lá. Por que Jesus provoca? Para despertar nela, olha que lindo isso, gente. O senso do pecado. Que ela identificasse o que está errado na vida dela. Jesus quis mostrar para ela que ela precisava de arrependimento. Escuta isso aqui, você veio numa igreja, amém? Então escuta isso aqui, quem acha que não precisa de arrependimento, também não precisa de Jesus, porque ele veio para salvar aquele que está morto pelo pecado. Se você acha que não precisa de arrependimento, reveja. Não existe beber da água da vida sem reconhecer que precisamos de perdão e do dom que é a graça, do favor. O dom que ele fala é um favor, é uma graça. Só existe salvação se eu reconhecer que eu sou um pecador e preciso do Salvador. E aí ela diz lá no versículo 19, eu vejo que tu é um profeta. E ela fala da adoração. Gente, o que é adorar? Versículo 23. Vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é em espírito? Esse espírito é com letra minúscula aqui. O que é em espírito? É dentro de um propósito. É alinhado com a vontade de Deus. E em verdade. Por quê? Porque olha só, a gente pode se reunir aqui, em espírito, quer dizer, alinhado. Estão comigo ainda? Eu vou encerrar antes eu estou na segunda página, de 4. Mas eu vou parar logo, tá? Então respira aí fundo, vai. Diz para a pessoa que está do lado, ele já está acabando. Diz para a pessoa que está do lado, ele já está acabando. Tá, olha aqui para mim de volta. Olha aqui para mim. Eu vou ter que encerrar aqui por causa do horário, gente. É muito tremendo isso aqui. Que Jesus fala. Ele diz, olha, em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer alinhado a um propósito, dentro da vontade de Deus. E o que é em verdade? Com sinceridade, com entrega, com dedicação. Vamos lá, eu posso vir aqui no culto, e aqui a gente orou, a gente consagrou, a gente jejuou, para louvar, para adorar a Deus, para buscar a Deus. E você pode vir aqui e fazer tudo da boca para... Jesus disse isso, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Mateus 15:8 ele disse isso, nem coloca lá, deixa aí. Esse povo me honra com os lábios, quer dizer, está dentro da questão espiritual, me honra com os lábios, mas o coração está distante, então não tem verdade. Estão entendendo, gente? É espiritual, mas não tem verdade. Agora quer ver o oposto? Aquelas pessoas que com verdade e sinceridade fazem um voto, uma promessa ao Deus não sei o que, ao santo não sei das quantas, com todo respeito à fé de cada um. E aí elas andam quilômetros de joelho. Tem verdade nisso que elas fazem, sim ou não? Sim ou não? Tem verdade. Mas na questão espiritual, está em desacordo. Está fazendo sentido para vocês? Em espírito e em...
alinhado, mas de coração, com espiritualidade e com verdade. Porque tem muita gente que está no lugar certo, adorando de qualquer jeito. E tem muita gente que está adorando com tudo que tem, mas da forma errada. Me fiz entender? Em espírito e em verdade é no lugar certo, com o coração, com a alma, com o entendimento e com a força. Esse é o lugar que se deve adorar. Vamos colocar de pé? O que a gente vê nessa mulher, gente, 6 casamentos, ela precisava até de terapia, oração e terapia. Não pode ser que os problemas eram os maridos, não que talvez não fosse um pouco. Uma vez um irmão da nossa igreja, só que não aqui de Portão, ele foi num retiro de renovação de homens, e ele disse assim, testemunhando lá no retiro para nós: irmãos, quero compartilhar uma coisa que Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Eu estou no 8º casamento, superou a mulher samaritana, e eu descobri aqui nesse retiro, o Espírito Santo me mostrou, que o problema nunca foi elas, o problema era eu. Olha que tremendo, porque ele viu que ele não conseguia ver. A gente, pode até parecer piada, mas para ele estava sempre certo. E lá no retiro o Espírito Santo mostrou para ele, que o problema era ele, que ele precisava de arrependimento. Ele buscava também preencher um vazio. Ele não se acomodava em relacionamento nenhum. Mas se você for olhar, ele estava buscando alguma coisa. E muitos de nós, em momentos da vida, vivemos isso. De buscar numa carreira, de buscar até num filho. No sentido de ter um filho e aí se envolver com o filho. De buscar em números financeiros. De buscar numa pessoa, num cônjuge, num relacionamento. Suprir um vazio. Gente, eu estou concluindo assim, mas você precisa entender isso aqui. Você pode ter um casamento incrível. Pode ser fantástico, uma vida com os seus filhos. Você pode prosperar financeiramente, isso é bacana demais. Você pode ter um bom negócio, uma boa carreira. Você pode ter muito sucesso e muita realização. Você pode ser uma pessoa que começa e vai até o final e tem muitas conquistas. E não tem problema nenhum em nada disso que eu falei. Agora, várias vezes, na trajetória de tudo isso, você vai se sentir vazio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão. Várias vezes na trajetória de tudo isso, você vai se sentir vazio. E por quê? Porque o poço de Jacó, ele seca. E só Jesus tem a água da vida, que jorra até a eternidade. Só em Jesus nós temos essa água, só nele. É só ele, gente, que naqueles dias que a gente está querendo desistir, e às vezes a gente tem uma vida, falei domingo passado ainda, a gente tem uma vida muito boa, e mesmo assim tem dias que nós estamos desanimados. Sim ou não? Acontece só comigo, será? Com quem acontece? A gente tem tudo, e de vez em quando parece que a vida não faz sentido. Acontece com quem isso? Sinceramente, acontece? Sabe que esses dias eu disse para Deus: Deus, será que eu tenho que nascer de novo quantas vezes? Eu estava orando e falando isso para Deus. Deus, eu acho que eu tenho que nascer de novo, de novo. Eu preciso de novo. Quando eu olho para os frutos do Espírito, eu fico pensando, eu acho que eu não tenho.
Porque não é ter um fruto, aliás, inclusive o texto diz, o fruto do Espírito. Ele diz, as obras da carne. São várias, mas ele diz, o fruto do Espírito, é um. Que se manifesta em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas é um. Eu digo, não, eu não posso ter o Espírito Santo em parte. Você já está falando para Deus, eu não falo esses dias, eu falo 2024, tá? Eu estava orando e dizendo, Deus, bom, se é o fruto do Espírito, eu acho que então eu nunca tive o teu Espírito Santo. Porque alguns estão faltando ali. Se o negócio é nascer de novo, Jesus, eu estou precisando nascer de novo. Você que é cristão há mais tempo, sente isso de vez em quando? Ou é só eu? Daí eu estou destinado ao inferno. Quem sente isso que eu falei? Levanta a mão, por favor. Ai, ao menos se eu for, não estou sozinho. Entendeu? Porque às vezes eu penso assim, não, só pode ser que eu vou para o inferno, gente. Sabe quando tu olha para a Bíblia e pensa assim, não, está faltando. Está faltando. Mas é incrível, gente, porque daí tu dobra o joelho. E tu diz, Jesus, eu preciso. Eu sou pecador. E aí vem uma coisa que não dá para descrever humanamente, mas que vem sobre nós. Quando a gente está pensando em desistir, vem tipo uma mão de esperança que nos levanta, sabe? Quando a gente está fraco, e Ele vem e nos fortalece. Quando a gente está com medo, e Ele vem e diz, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro, bem presente. Quando a gente está cansado, e vem essa presença de Deus. Quando a gente está caído, e ninguém para nos levantar, e a gente dobra o nosso joelho, ou a gente levanta um clamor, e Ele vem e nos junta. E aí Ele nos dá dessa água, a água da vida. Ele nos dá dessa água, e a gente por algum tempo, a gente sente essa água que jorra para a vida eterna. Ele traz uma vida dentro de nós, que dinheiro não compra, conquista não traz, pessoas não geram isso dentro de nós. Por mais que tudo isso seja bom, o que Jesus tem, essa água de Jesus, nós não vamos encontrar em nada dessa terra. Todo ser humano foi criado por Deus. Existe o sopro de Deus, a vida de Deus em nós. Escuta isso, nós vamos orar. Só do louvor, pode vir vindo. Existe o sopro de Deus em nós. Pode ver que quando Deus retira o espírito, recolhe o nosso espírito, o que sobra? Tem que enterrar logo, porque o corpo não dura muito tempo. Porque a vida está no espírito. Olha aqui para mim. A vida está no espírito, não está no corpo. Nós somos do céu. Você é filho e filha de Deus. Nós somos do céu. E por isso as coisas da terra, por maiores que sejam e melhores que sejam as coisas que nós possamos construir nessa terra, nunca vão nos satisfazer por completo. Assim como uma árvore precisa da terra, assim como um peixe precisa de água, nós precisamos do Senhor no nosso coração. Esse é o reino que Ele fala. Vocês não vão dizer que o reino está aqui ou está lá. O reino está dentro.
dentro de cada um de nós.